Como toda estratégia de política pública, realizar ações de inclusão produtiva potencialmente exitosas, como parte do fortalecimento de populações economicamente vulneráveis, requer um bom planejamento estratégico. As iniciativas de inclusão produtiva mais bem-sucedidas são aquelas conectadas à economia local e regional, às características do público-alvo que pretende atender e ao engajamento dos parceiros e instituições que contribuem com seu conhecimento e recursos. Portanto, elaborar um diagnóstico para a inclusão produtiva se torna primordial para que essas conexões sejam contempladas. Um diagnóstico como esse deve compreender, então, além da caracterização econômica da região, o levantamento de instituições parceiras ou potencialmente parceiras e as experiências concretas já existentes na região aonde se pretende implantar a iniciativa. Para complementar o diagnóstico socioeconômico da região, esta videoaula propõe a organização de uma reunião ou oficina de trabalho de 3 a 4 horas de duração, com o objetivo de levantar experiências existentes na inclusão produtiva em seu município, e se divide em 3 partes: organização da oficina, realização da oficina e sistematização dos resultados. Realizar reuniões e oficinas com especialistas, gestores e técnicos é uma estratégia comum para a formulação ou aprimoramento de projetos e programas sociais. Ao se tratar de temas como inclusão produtiva, qualificação profissional, economia popular e desenvolvimento regional, essas oficinas têm como finalidade conhecer experiências exitosas, identificar problemas de implementação, alinhar atividades e expectativas dos diversos atores envolvidos, além de construir agendas comuns. Por se tratar de projetos que envolvem um número grande de pessoas e instituições com diferentes visões, experiências e perspectivas, é importante que as experiências já concluídas ou em curso sejam bem conhecidas em seus erros e acertos, aumentando as chances de que as novas iniciativas se viabilizem ou expandam seus efeitos sobre os públicos-alvo e para a comunidade. Após conhecermos quem faz a inclusão produtiva no nosso município, é preciso saber o que é feito e principalmente como é feito. Para isso, é importante ter em mente que é de acordo com a forma como se organiza cada ator que teremos as pistas necessárias para sabermos o que fazem e como fazem. É de fundamental importância que o gestor deva sistematizar tais informações em um modelo padronizado de documentação, uma planilha de Excel, por exemplo. O primeiro passo para a organização da oficina é identificar atores e iniciativas que já estão sendo realizadas em seu município e regiões vizinhas. Para isso, é sugerido que sejam sistematizadas informações específicas das iniciativas em um modelo padronizado de documentação, que facilite seu registro e posterior consulta. Aqui sugerimos o preenchimento de um formulário com as seguintes informações: nome da instituição de apoio, fomento ou empreendimento produtivo, ano de criação, página na internet, atuação do empreendimento, quantidade de pessoas participantes do empreendimento. Pode-se dizer que algum participante é beneficiário do programa Bolsa Família ou de algum serviço ou benefício da assistência social? Se sim, quantas pessoas? Como o empreendimento se organiza? Que tipo de atividade produtiva é realizada pelo empreendimento? O que produz? Que serviço é prestado? Quais as rotinas e metodologias de trabalho do empreendimento? O empreendimento participa de alguma política pública de inclusão produtiva? Se sim, qual e desde quando? O empreendimento recebe algum tipo de apoio institucional de alguma instituição privada ou organização não governamental? Se sim, qual? Quantos e quais empreendimentos produtivos são apoiados? Desde quando? Qual o público-alvo do apoio-fomento? Se o ator apoia mais de um empreendimento, a articulação das ações entre os empreendimentos apoiados? Quais? Para cada empreendimento apoiado, listar o tipo de apoio disponibilizado. Depois das informações coletadas, é necessário que essas sejam revisitadas para que se avalie se há quantidade e diversidade de atores suficiente para a realização de uma oficina. Destacamos que atores como técnicos da Prefeitura, do Comércio, dos sindicatos patronais de trabalhadores, das instituições do Sistema S na região, das escolas técnicas e universidades, gerentes de bancos públicos, secretários municipais, coordenadores de programas públicos de organização não governamentais envolvidas em microcrédito e apoio técnico a micro e pequenos produtores e empreendedores também poderão ser importantes para que conheçam as iniciativas e, quem sabe, sejam patrocinadores ou apoiadores de novas experiências na área. Após a definição dos participantes da oficina,
você deverá organizar uma lista contendo informações sobre a instituição convidada, que será seu participante ou representante, se este será expositor de experiências ou ouvinte, e ainda, no caso de participante expositor, qual é o título de sua experiência de inclusão produtiva. Lembrando que participantes expositores são os empreendimentos produtivos levantados por você, que deverão apresentar sua experiência, e participantes ouvintes são os representantes de instituições de apoio fomento que conhecerão as iniciativas e serão convidados a contribuir com a discussão. Para atender ao propósito de levantar e registrar experiências locais de inclusão produtiva, é importante que a oficina não envolva mais de 30 pessoas. As oficinas podem ter duração de um turno, manhã, tarde ou noite, ou até mesmo um dia, envolvendo exposições, trabalho em grupo e discussão mais geral. O local de realização deve comportar adequadamente o grupo de 20 a 30 pessoas, acomodados em círculo, em uma sala ampla e com recursos audiovisuais, como projetor multimídia, lousa ou flipchart. O segundo passo para a realização da oficina é a elaboração de um convite formal para os participantes, registrando os objetivos da reunião, o local, a data e instituições que estão sendo convidadas. Os convites devem ser realizados com antecedência de pelo menos 10 a 15 dias, para garantir maior adesão e também para que os expositores de experiências possam preparar suas apresentações. A apresentação dos participantes expositores deve ser de 30 a 45 minutos, estruturadas em 4 grandes tópicos. Caracterização da iniciativa de inclusão produtiva, objetivo, público, tempo de implantação, parceiros técnicos, financiadores. Descrição das principais atividades desenvolvidas, produção, prestação de serviços disponíveis, os resultados obtidos junto ao público-alvo, comunidade e outros desdobramentos. Articulação com instituições públicas e ou privadas para execução das ações. A apresentação de fotos ou filmes para ilustrar as experiências é certamente bem-vinda, mas é preciso considerá-las no contexto do tempo total da apresentação. Após definido o local, a data da oficina e os convidados participantes, é hora de tratar da programação de atividades a serem realizadas. São 4 atividades principais. Com a chegada dos participantes, é importante que os mesmos se identifiquem e que os materiais para a realização da oficina sejam distribuídos. Faça então uma apresentação pessoal de cada um dos participantes, nome e instituição, seguindo a ordem do círculo de cadeiras em que os mesmos estão sentados. Feitas as apresentações, você deve expor os objetivos da oficina e a agenda de atividades, definindo o horário disponível para cada etapa e o horário de encerramento. Você deverá realizar uma exposição com a função de fornecer um contexto geral para as exposições seguintes, das experiências locais de inclusão produtiva e também de compartilhar conhecimento estruturado sobre a realidade social e econômica local e regional. Esta deverá ser de no máximo 45 minutos, evitando o uso demasiado de conceitos técnicos, indicadores específicos ou tratamento muito aprofundado para determinadas questões. É mais importante garantir todos os presentes na sala do que alguns poucos interessados em questões pontuais. Com exposições de 30 a 45 minutos por experiência, conforme disponibilidade de tempo e duração da oficina. É importante controlar o tempo de exposição, sobretudo as demandas por apresentação de vídeos da experiência. Sempre se poderá organizar novo evento, mais específico, em que se poderá apresentar de forma mais detalhada uma iniciativa de inclusão produtiva. A oficina que você organizou tem o objetivo de mapear e caracterizá-las em tópicos mais gerais, cobrindo um número razoável de iniciativas. Ao final das exposições, como quarta e última etapa da oficina, seria interessante captar da plateia de ouvintes os comentários sobre aspectos que mais lhes interessaram em cada experiência. Se houver tempo, isso poderia ser feito em atividades de grupo de 5 pessoas, ou então com todos os participantes comentando publicamente ou preenchendo cartelas recolhidas e mediadas por você ou um moderador, a partir de perguntas motivadoras. O importante é, ao final, você dispor de elementos e subsídios para uma reflexão crítica sobre as experiências apresentadas. Essas são algumas sugestões de questões para a realização de uma discussão em grupo. Quais as principais dificuldades enfrentadas pelos empreendimentos? Há problemas comuns enfrentados pelos empreendimentos? Quais as principais fortalezas apresentadas pelos empreendimentos? Quais as políticas públicas de inclusão produtiva que os empreendimentos acessam? Há possibilidade de articulação entre os processos produtivos dos empreendimentos expostos?
Quais as origens das matérias-primas dos empreendimentos? Como reduzir os custos de tais matérias-primas para otimizar o processo produtivo? Qual o destino dos resultados do processo produtivo dos empreendimentos? A venda, prestação de serviços dos empreendimentos é feita em quais locais? É possível afirmar que a situação do grupo melhorou após a organização do empreendimento? É possível afirmar que os resultados das vendas, dos produtos, prestação de serviços do empreendimento corresponde à maior parte da renda dos seus membros? Se há complementação de renda, qual a origem? Quais são os fatores de sucesso identificados nos empreendimentos? Depois de organizadas e realizadas oficinas, é o momento de fazer o registro das iniciativas locais e regionais para finalizar o mapeamento de oportunidades de inclusão produtiva. O que se espera nesse momento é que você reúna o material apresentado pelos convidados, as discussões em grupo ou plenária na oficina e sistematize os achados em ficha síntese contendo os seguintes itens das experiências locais de inclusão produtiva. Título da iniciativa de inclusão produtiva. Modalidade. Objetivo. Públicos-alvo. Período de implantação. Parceiros técnicos. Financiadores. Principais atividades desenvolvidas. Resultados. Fatores críticos de sucesso. Relação de material de referência adicional. Fatores que determinam o aprimoramento da experiência, levantados após a realização da oficina. Desdobramentos possíveis após a realização da oficina. Essas fichas, antecedidas por um breve texto de apresentação e das tabelas do diagnóstico municipal, constituiria o mapeamento. Esse documento deve ser remetido a todos os participantes da oficina e servir como referência para discussões posteriores com gestores e outros interessados em promover projetos de inclusão produtiva no município. Então, mãos à obra?